liberado, DJ? Muito bem, meus irmãos, queria então chamar a sua atenção novamente, você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Você que nos visita essa noite, a nossa igreja está acompanhando a vida de Jesus no Evangelho de Marcos. Começamos há mais de 7 meses atrás, no capítulo 1. E hoje nós chegamos ao capítulo número 12. Você que nos visita, se tem interesse de saber o que aconteceu nas outras 28 partes, hoje é a 29ª parte, está tudo gravado, está disponível online no YouTube, não é difícil de encontrar, e assim você pode ouvir também as partes anteriores sobre a vida de Jesus no Evangelho de Marcos. Vamos abrir então, irmãos, Marcos capítulo 12 e vamos ler a uma só voz mais esta parte da série expositiva no Evangelho de Marcos, cujo tema principal é o servo de Deus, traz salvação, resgatando o perdido ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Este servo, obviamente, sendo o Senhor Jesus, aquele que veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Isso é, eu e você. Marcos capítulo 12, versículo 1 até o versículo 12. Achamos? Então vamos ler, irmãos, a uma só voz. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores, para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhes bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram, e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores, e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Meus amados, só para nos situar e recapitular um pouco, nós estamos na última semana da vida de Jesus antes da crucificação. Algumas mensagens atrás, nós passamos pela chegada de Jesus em Jerusalém nesta semana, naquela que é chamada da entrada triunfal, em que ele, sentado em um jumentinho, foi recepcionado com aclamações, com as pessoas gritando Hosana, ou seja, salva-nos, pessoas colocando ramos e mantos para que ele pudesse passar, recebendo-o como se fora um rei. O problema, meus irmãos, é que este rei não era politicamente correto, por assim dizer. Ele não se adequava ao discurso que as pessoas de Jerusalém queriam ouvir. Eles achavam que, apesar daquela entrada humilde, ele estava sentado em um jumentinho, ele juntaria o povo, os organizaria,
se declararia o verdadeiro rei e não Herodes, que era um rei imposto pelo Império Romano, e os libertaria da dominação romana. Mas logo depois, meus irmãos, dessa entrada, nós vimos nas outras mensagens que Jesus começou a mostrar que ele não ia entrar na agenda que o povo desejava. E também não ia concordar com a religiosidade distorcida dos líderes espirituais do templo daqueles dias. É nesse contexto, nós vimos nas semanas passadas, que ele entra no templo, expulsa os vendilhões e começa a mostrar quem ele realmente é. No texto de hoje, ele vai endereçar mais uma vez os líderes religiosos e vai trazer para eles, na forma de uma parábola, um conto que possui uma lição central, algo que os incomodará, porque precisa ser péssimo de interpretação de texto. Precisa ser pior do que alguns que fizeram o Enem, para não entender sobre quem que Jesus estava falando nesse texto. A mensagem de hoje, irmãos, traz para nós a seguinte grande ideia, a grande lição da mensagem do versículo 1 ao 12 do capítulo 12. O plano de Deus é antecipado de forma soberana pelo servo obediente. O plano de Deus é antecipado de forma soberana pelo servo obediente. Na parábola que nós já ouvimos essa noite, Jesus vai contar uma parte sobre o passado, uma parte maior, mas o final dela é sobre o futuro imediato, que aconteceria dali a alguns dias. Então ele antecipa aquilo que aqueles homens que estavam ouvindo, contra quem ele estava falando, iriam fazer contra ele, entregando-o nas mãos dos romanos e o traindo e levando-o até a morte e morte de cruz. O que nós vemos nessa narrativa, irmãos? No começo dela, Marcos diz que Jesus começa a lhes falar por parábola. Essa não é uma prática de agora, você sabe disso. Os evangelhos são repletos de parábolas. E as parábolas, meus irmãos, elas tinham em grande parte o objetivo de trazer uma mensagem que alguns entenderiam e outros não entenderiam. As parábolas muitas vezes precisavam ser explicadas, e algumas vezes apenas aos discípulos. E as multidões ficavam se perguntando o que ele quis dizer com isso. E muitas vezes elas ficavam simplesmente sem saber absolutamente sobre o que ele estava falando. Não é o caso da mensagem dessa noite. A parábola é clara, ela é transparente, e ela vai trazer para nós 3 verdades importantes que se aplicavam a eles naquela época, mas eu quero dizer para nós hoje, elas também servem para mim e para você. A primeira verdade dessa noite, que vai comprovar aquilo que está no quadro preto lá em cima, é a seguinte: o plano eterno de Deus inclui a nossa participação. O plano eterno que Deus está desenrolando desde a criação, na verdade de antes, até o dia de hoje, e continuará até a volta de Jesus, ele inclui a minha e a sua participação. E aí nós vamos nos concentrar apenas no versículo número 1. Lendo de novo, ele diz o seguinte: então Jesus começou a lhes falar por parábolas, e a parábola é a seguinte: certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na descrição da parábola, se destaca como o homem, o dono da vinha, como ele tendo tomado todos os cuidados para deixar tudo pronto e preparado para que essa vinha pudesse produzir uvas e pudesse ter uma colheita. Vamos ver? Diz o texto que ele plantou a vinha, primeiro passo, colocou uma cerca ao redor. Isso era feito para que os animais selvagens e também alguns invasores não pudessem entrar na vinha e pudessem usufruir dela, da qual elas não tinham direito, ou os animais pudessem destruí-la. Ele tomou cuidado de proteger essa vinha. Diz o texto também que ele cavou um tanque para prensar as uvas. O objetivo da plantação de uvas era a produção de vinho. E assim, as uvas eram colocadas nesse tanque e as pessoas faziam, como você já deve ter visto em filmes ou coisa parecida, elas pisavam as uvas para que pudesse sair o suco e depois pudesse ser levado para a produção do vinho.
Mas ele também tomou outro cuidado, construiu uma torre. Essa torre tinha 2 objetivos. De cima dela, podia se guardar contra inimigos que pudessem querer invadir essa vinha, mas também ali era estocado a produção, para que depois pudesse ser levado para o mercado. E finalmente, diz o texto, depois de tudo preparado, ele arrendou essa vinha. Ele transferiu essa vinha para um grupo que na nossa parábola é chamada de lavradores. E aí ele foi fazer uma viagem. Deixou tudo pronto para a produção. O texto que nós lemos, irmãos, é muito semelhante ao que está escrito em Isaías capítulo 5. E com certeza, as mentes e os ouvidos que estavam prestando atenção no que Jesus estava falando, entenderam que Jesus estava usando de uma imagem do Antigo Testamento para poder se comunicar com eles. Eles conheciam muito bem o Antigo Testamento, apesar que não viviam aquilo que conheciam. O texto de Isaías diz o seguinte: cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que produziu só uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo que vou fazer o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem encapinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Apesar das semelhanças que Jesus pega do texto de Isaías, a palavra de Jesus também tem a sua singularidade, a sua parte diferente. Ele termina o verso 1, destacando o papel e a responsabilidade deixada pelo dono da vinha nas mãos dos lavradores. Em nosso texto, esses lavradores eram os líderes espirituais de Judá, de Jerusalém. Eles estão participando, eles estão incluídos no plano de Deus. Era importante, meus irmãos, que ouvindo as parábolas e as palavras do Messias, eles, conhecendo mais da Bíblia, do Antigo Testamento, do que o povo, dissessem para eles: eis o Messias. Nosso tempo chegou, não temos mais do que esperar. Deus cumpriu as suas promessas do Antigo Testamento e nós podemos agora usufruir daquilo que nós tanto esperamos. Mas não foi assim que aconteceu. Eles rejeitaram o Messias, eles o viam como uma ameaça ao seu status, eles o viam como uma ameaça à posição que eles tinham diante do povo em Jerusalém e ainda protegida e garantida pelos dominadores romanos. No plano eterno de Deus, meus irmãos, por motivos que nem sempre compreendemos, Ele tem deixado a sua vinha, a sua obra, nas mãos do seu povo. Da mesma maneira como Ele confiou durante toda a palavra de Deus nas mãos das pessoas que nós lemos tanto, nas mãos das pessoas que nós estamos vendo nesse texto, hoje, a vinha do Senhor está nas nossas mãos. Nós somos hoje os lavradores. Nós somos hoje aqueles que estão cuidando da vinha do Senhor. Nós somos aqueles que somos os responsáveis deixados pelo Senhor para que possamos cuidar. Não que Ele não participe, a sua indispensável participação e o seu controle está na sua obra. Mas, por uma razão que eu não posso lhe explicar e não consigo entender, Ele decidiu ter uma gerência intermediária. Ele decidiu ter uma mediação humana sobre quem cai a responsabilidade. Eu me lembro, meus irmãos, que um dos meus melhores professores de teologia, que inclusive já faleceu, está com o Senhor, ele escreveu que o tema de toda a Bíblia é a restauração da soberania mediada de Deus sobre a criação. Ou seja, Deus, desde o Jardim do Éden, resolveu que a sua soberania seria mediada através do homem, no caso, Adão e Eva. O homem desobedece, o homem peca,
e Deus começa de novo e vai chegar até homens que vão fazer isso, mas finalmente Abraão. Ele começa novamente a história da redenção. E hoje, de novo, através do perfeito mediador, o perfeito mediador que é Cristo, ele continua fazendo isso através da sua igreja. Não há um sacerdote, não são pastores ou qualquer outros que são esses mediadores. Todo cristão verdadeiro, todo aquele que já reconheceu o seu pecado e confiou a Cristo como Senhor e Salvador, é esse lavrador, é esse mediador. Tudo o que Deus espera de nós, se nós possamos cumprir a tarefa de podar a vinha, de cuidar dos frutos, de continuar plantando e fazer aquilo que Ele nos deixou em nossas mãos. Tudo o que Ele deveria fazer, meus irmãos, tudo que era de sua parte, Ele fez completamente e com excelência. Ele cumpriu a obra de salvação em Cristo. Ele nos deixou a sua palavra. Ele nos encheu do seu Espírito. Ele não deixou uma vírgula faltando. Nós estamos plenamente capacitados. Do novo convertido ao doutor em teologia, todos somos instrumentos, ferramentas, partes do corpo de Cristo, e estamos capacitados para a sua obra. Agora, meus irmãos, se nós entendêssemos que a vinha do Senhor tivesse em um lugar a mim, em outro lugar a você, em outro lugar a outra pessoa, e nós olhássemos do alto de um monte para toda essa vinha, será que a sua parte está bem cuidada? Será que a sua parte, meu irmão, está bem podada? Será que os frutos estão sendo colhidos para que não apodreçam no lugar? Será que as pragas e ervas daninhas estão sendo retiradas? A sua parte está sendo feita? Você tem correspondido à responsabilidade que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Perceba, meus irmãos, que tudo isso nos é colocado, mesmo que nós tenhamos a nossa vida, o seu trabalho, o meu trabalho, temos a nossa família para cuidar, mas nenhuma dessas coisas nos tira a responsabilidade de que nós não somos espectadores na obra do Senhor. Esse é o grande problema, irmãos, do cristianismo de hoje. Foi colocado para grande parte da cristandade que o cristianismo era, perdoe a palavra, um certo espetáculo que você vai assistir aos domingos na igreja. E aí algumas pessoas que foram contratadas para tal, as quais as pessoas acham que essas são sacerdotes, fazem aquilo que tem que fazer, e você senta em um banco, ou em uma cadeira, ou em uma poltrona, domingo após domingo assiste, cumpre a sua tarefa, só que não, e depois vai para a sua casa. Isso não podia estar mais distante da definição bíblica de cristianismo. Quando nós olhamos no Novo Testamento, não há prédios. Não existem templos mais na forma de prédios. Quando nós olhamos o Novo Testamento, não há mais uma hierarquia sacerdotal. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos uma nação de sacerdotes. Como já falei outras vezes, nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus, e nós. Nós todos estamos na população geral. Não há diferença. As funções podem ser diferentes. Os dons e talentos podem diferenciar-nos uns dos outros. Uns são mais de frente, outros mais de bastidores. Mas cada um é uma parte importante do corpo de Cristo. Amém? Aí eu pergunto, você já tentou coçar o nariz com o seu dedinho mindinho do pé? Se você fosse uma pessoa que tivesse desprovido dos membros superiores, talvez seria algo que você deveria aprender. Mas até onde eu sei, não temos ninguém assim na nossa igreja, graças a Deus. Você já tentou escrever segurando um lápis ou uma caneta com os dedos dos pés? Ou ao contrário, você já tentou jogar futebol plantando bananeira e usando suas mãos e braços quando deveria usar os seus pés e pernas? Já tentou comer pelo nariz? Eu sei que se fala que as pessoas falam pelos cotovelos, mas isso é só uma figura de linguagem. Na prática não dá. Cotovelo não tem corda vocal. Não tem músculos, línguas e dentes para poder formar os fonemas.
cada parte do nosso corpo, como bem estabelecido por Paulo em Coríntios capítulo 12, tem a sua função, e quando não exerce a sua função, o corpo sofre. A sua igreja sofre. Por que não dizer a sua denominação sofre? E a igreja do Senhor no mundo inteiro sofre. Neste ano, meus irmãos, por causa da crise que tem abatido, na verdade, do ano passado, parece no mundo inteiro, dezenas de missionários voltaram do campo. Sabia disso? Eles não voltaram porque eles ficaram entediados. Eles não voltaram porque eles acharam que tinham que vir para casa ganhar dinheiro. Eles voltaram porque não houve oferta suficiente para mantê-los nos campos. Uma parte do corpo não fez seu dever, outra parte sofreu. Da mesma maneira, meus irmãos, que se nós soubéssemos que tínhamos um missionário ou missionários que estávamos sustentando em um país e nós soubéssemos que ele está lá, passando seus dias na praia, passando os dias no lazer, nós diríamos, ué, nós estamos fazendo a nossa parte. O que você está fazendo no campo missionário? Como se estivesse como um turista, sem cumprir a sua parte. A vinda do Senhor, meus irmãos, está aí para que cada um de nós possamos entender a nossa participação, porque os líderes religiosos, aqueles que mais conheciam do Antigo Testamento, da Torá e dos profetas, não cumpriram a sua parte. E com certeza, o povo sofreu por causa disso. Porque o povo teve que passar a ignorância do desconhecimento da palavra. Porque aqueles que a conheciam, a negavam, a sonegavam aqueles que a conheciam menos. Seus dons e talentos, meus irmãos, estão aí, não é para que você seja destacado. Seus dons e talentos estão aí para que você possa servir ao Senhor, na vinha, na plantação dele. O texto continua e depois de contar o resumo de como o dono da vinha preparou tudo e colocou nas mãos dos lavradores, o texto vai continuar e no versículo 2, nós vamos chegar à época da colheita, à época do resultado. E a segunda lição, a segunda verdade que nós vamos extrair desse texto hoje é a seguinte: o plano de Deus é soberanamente realizado, incluindo a nossa maldade. O plano de Deus é soberanamente realizado, mesmo incluindo a nossa maldade. O que nós queremos dizer com isso, meus irmãos? Nós falamos em algumas EBDs atrás, usamos inclusive aqui a geografia, digamos assim, o layout do nosso salão, de que Deus tem um propósito. Ele começa no ponto A, que está lá na porta, ele quer chegar até o ponto, qual letra que for, não importa, M. E ele vai passar por etapas e ele constrói um plano para chegar até aqui. Aí ele diz para mim e para você, olha, meu plano é esse. Você vai chegar de A e o meu plano, o meu propósito, o meu objetivo para a sua vida é esse aqui. Você vai fazer isso, você vai ser aquilo, essa é a pessoa que você vai casar e assim você vai conduzir a sua vida. E Deus faz para nós um script, um roteiro, uma planta para que chegamos até aqui. Aí o que a gente faz? A gente sai do ponto A e vai lá para Mucajaí. E aí Deus vai, nos corrige, nos coloca de volta no rumo. E quando a gente já está chegando no ponto B para continuar em direção de onde Ele mandou, a gente vai lá para Alto Alegre. E Deus vai atrás de nós, da gente de novo. E nós vamos passando a nossa vida, muitas vezes, serpenteando entre as fileiras, como a gente falou aqui na EBD, quando Ele tinha colocado uma passarela bonita para a gente chegar aqui, ó. Da onde Ele desejava, nós partimos até onde Ele desejava. Lembra disso que nós falamos na EBD? É isso que nós estamos lendo aqui, meus irmãos. Quando o Senhor preparou essa vinha, quando o Senhor preparou o plano para Israel, estava tudo bonito. Estava tudo bem feito. Ele conduziu Abraão, Isaac, Jacó, as tribos, trouxe-os de volta do Egito através da mão de Moisés, deu a lei. E vez após vez, você sabe disso, lembra da história, ele tinha que trazer o seu povo de volta. E aí nós chegamos ao livro dos Juízes, depois que Josué, com o povo, toma posse da terra prometida, aquilo que hoje é chamado de Palestina. E no livro de Juízes, meus irmãos, não sei você, mas me dá uma gastura.
Porque você vê o povo, vez após vez, saindo do caminho do Senhor. Inclusive o símbolo, quando nós ensinamos sobre os livros da Bíblia, né, o símbolo de juiz é qual? Uma espiral descendente. O povo cai em pecado, ele é oprimido por um povo estrangeiro, eles clamam ao Senhor, o Senhor levanta um libertador, um juiz, esse juiz liberta o povo, e durante a vida desse juiz, o povo passa um tempo de paz. Aí o juiz morre, o que eles fazem? Abandonam o Senhor de novo, caem na idolatria, e começa tudo de novo. São séculos nessa cantilena, em que eles não aprendem a lição, e vão repetindo vez após vez. E aí, não satisfeitos, eles pedem um rei. E o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é uma descrição resumida nessa parábola do que aconteceu. Os lavradores disseram: não queremos que o dono da vinha esteja sobre nós. E o que é que eles vão fazer? O tempo da colheita, diz o texto, é chegado. É o tempo dos resultados, daquilo que foi deixado nas mãos dos lavradores. E o dono da vinha, então, envia representantes dos seus servos. E estes são, irmãos, os profetas e representantes e líderes que estavam do lado de Deus do Antigo Testamento. Deles até chegar a João Batista. Nos versos 2 a 5, a parábola conta como os servos foram enviados e como um após o outro eles foram espancados, maltratados, expulsos e até mortos pelos arrendadores da vinha, esses lavradores. A essa altura, talvez pensássemos que o dono da vinha iria então desistir. Nós já poderíamos achar que ele iria fazer uma de duas coisas. Quais são essas? Ou ele iria abandonar a vinha, ele ia abandonar Israel, e dizer: vocês não querem os meus profetas? Então também não quero vocês. Ou ele poderia simplesmente destruir aqueles lavradores, destruir até Israel e começar tudo de novo. Mas, irmãos, surpreendentemente, ele não fez nem o número 1 e nem o número 2. Ele não fez nem uma coisa e nem outra. Preste atenção. Em uma demonstração de sua grande misericórdia, diz que o dono da vinha envia o seu filho amado. E ainda faz uma afirmação em uma certa esperança: a meu filho respeitarão. Não respeitaram os meus servos, os profetas, mas o meu filho eles vão respeitar. Agora vai dar certo. Irmãos, o Senhor sabia exatamente o que aqueles homens iriam fazer, mas Ele exerce misericórdia, Ele exerce graça, e Ele manda o seu filho, e o texto diz que eles o recebem e o matam também. Vivemos em um mundo, irmãos, onde o amor e a justiça de Deus são constantemente questionados. Toda vez que tem uma catástrofe, como esse avião que caiu recentemente, alguém se aproveita disso para dizer: onde estava Deus? Cadê a justiça? Cadê o amor de Deus? Porque Ele não fez aquilo que as pessoas querem que Ele faça. E não se percebe, irmãos, que Ele já tem demonstrado graça e misericórdia, além de um grande amor. Ele tem demonstrado isso da maneira que nós mais necessitamos e precisamos dessa maneira de uma forma eterna. Como que Ele tem feito isso? Ouça essa noite, irmãos, as palavras de Jeremias no capítulo 3 do seu livro de Lamentações. Ouça o que Jeremias fala diante da noite mais escura da sua alma, quando tudo o que ele mais prezava havia sido destruído, quando Deus podia não fazer mais nada, podia abandonar ao povo de Deus e a Jeremias. No capítulo 3, versículo 20 a 25, nós lembramos: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu vou dar uma pausa antes de continuar. Jerusalém estava sendo invadida, o templo destruído, as pessoas mortas e o resto do povo estava sendo tomado cativeiro e levado para a Babilônia. Olha o que Jeremias fala. Não uma palavra de desespero, mas uma palavra de esperança. Ele continua: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor.
O que me sustenta é Deus e não aquilo que está ao meu redor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O nosso Deus, meus irmãos, apesar de tudo aquilo que nós já fizemos na história da humanidade, continua estendendo a sua mão de graça e de misericórdia. Apesar, meus irmãos, da nossa maldade, e eu não me refiro, queridos, só às coisas enormes que foram feitas na humanidade, às guerras, os genocídios, as injustiças, ao crime. Eu me refiro, irmãos, ao meu e ao seu pecado. Tem igreja que gosta daquela coisa, vire para o seu irmão e diga, né? Essa é a hora para você virar para o seu irmão e dizer, você é um miserável pecador. Não precisa não. Porque essa é uma das verdades que nós esquecemos. Olhamos para um texto como esse e dizemos, Senhor, se fosse nas minhas mãos, se tu tivesses colocado a tua vinha, Israel, ia ser tudo diferente. Será? Porque o coração mau desses homens, irmãos, é um reflexo do nosso coração também. Que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós também teríamos destruído a vinha que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Ou eu e você esquecemos quantas vezes, irmãos, Ele nos resgatou de nossas más decisões. Quantas vezes Ele nos trouxe de volta do nosso pecado. Quantas vezes, meus irmãos, nós não éramos o irmão morando na casa do pai, nós éramos o irmão desviado, o filho pródigo, que Ele nos traz de volta. Quantas vezes, irmãos, nós acordamos e olhamos para aquele dia com desprezo, com desesperança, com pessimismo, com murmuração. Quantas vezes nós olhamos para aquilo que Deus respondeu em oração, pelo qual oramos e reclamamos daquilo. Numa sexta-feira estamos orando pelo emprego, 2 meses depois estamos reclamando do emprego. Quantas vezes, irmãos, o nosso coração demonstra uma tão breve e volúvel gratidão, mas uma constante murmuração. E apesar, meus irmãos, da nossa maldade, Deus está soberanamente controlando todas as coisas e o plano dele vai chegar até o final. Ele vai cumprir aquilo que ele tem proposto para as nossas vidas e para a sua igreja e para a humanidade, apesar de nós. A pergunta que nós temos que nos fazer nessa noite é o seguinte: será que eu desejo estar do lado de Deus, cooperando com Deus, ou ser arrastado por Ele, gritando e esperneando? Será que eu prefiro dizer, Senhor, conte comigo? Será que eu posso dizer, meus irmãos, como Agostinho, Senhor, aonde os meus planos não estiverem de acordo com a tua vontade, destrua-os? Você tem coragem de dizer isso? Senhor, eis aqui o meu currículo o meu script, para 2017. Olha, Senhor, ele tem várias páginas. E eu usei uma fonte bem bonita. Coloquei em negrito as partes mais importantes para o Senhor não deixar de prestar atenção. Mas será que nós temos, irmãos, condição de pedir, Senhor, destrói, se não estiver de acordo com a tua vontade? Sabe aquela viagem que você tinha planejado? Sabe aquela carreira que você tinha tanto sonhado? Você tem vontade de ter essas coisas acima da vontade do próprio Deus? Ou você tem condição de dizer, Senhor, se estiver fora da tua vontade, me impeça. Quebre proverbialmente as minhas pernas, mas não me deixe prosseguir. Eu fico pensando, meus irmãos, se esses homens pudessem ter a visão daquilo que eles estavam fazendo. Porque no versículo 7 e 8, na parábola de Jesus, mesmo diante da misericórdia do dono da vinha, eles mataram o filho, como se fosse um servo qualquer, como se fosse qualquer outro emissário.
Em completo e soberano controle do que aconteceria consigo mesmo, Jesus descreve o que as autoridades religiosas do tempo iriam fazer com ele, descrevendo até que ele morreria fora dos muros de Jerusalém, tal como ele havia destacado no texto. E tal como seria colocado em Hebreus capítulo 13, versículo 12, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então, meus irmãos, apesar dos caminhos tortuosos que a nossa vida possa transcorrer dentro da vontade de Deus, assim como foi com Jesus, Hebreus capítulo 13 continua no versículo 13 dizendo: portanto, saiamos até ele, Jesus, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O que o texto está dizendo? Que quando nós estamos juntos com o propósito de Deus para a nossa vida, meus irmãos, não importa quais são os altos e baixos a que nós estejamos passando. Não importa aquilo que o Senhor está preparando para a nossa vida. Se é a vontade dEle para nós, essa vontade traz contentamento, traz alegria. E é isso que nós queremos para nós. E aquilo que nós queríamos, que Ele não queria mais, que não estava na vontade dEle, ó, destrua, Senhor. Tira da minha vida. Porque eu sei, meu irmão, que é bem provável que tenha acontecido na sua vida como já aconteceu na minha no passado. Eu queria algo. E o problema não era querer aquela coisa. O problema era querer muito. E Deus tirou da minha história aquilo que eu queria. Quebrou as minhas pernas. Me impediu de prosseguir fora da sua vontade. E eu levei algum tempo para poder olhar para trás e ver que aquilo na verdade foi livramento. Deus não foi um desmancha-prazeres. Ele agiu com graça e misericórdia, me impedindo de prosseguir fora da vontade dele. O plano eterno de Deus inclui a nossa participação. O plano eterno de Deus é soberanamente realizado, mesmo incluindo a nossa maldade. E aí o texto termina, meus irmãos, nos dando a terceira verdade essa noite. O plano de Deus incluirá o juízo sobre aqueles que o rejeitam. No versículo 9 até o versículo 12. Tendo contado a sua parábola, agora com firmeza e dureza, mas com a verdade, as mesmas características que ele exibiu nesta semana inteira e na verdade na sua vida inteira, Jesus agora fala com esses lavradores maus que estão diante dele. Diz que eles seriam condenados e mortos pelo Senhor da vinha. O tempo da tolerância e da misericórdia terminou para eles. O juízo aqui, meus irmãos, não é sobre a nação de Israel, mas especialmente sobre os líderes, pelo menos nesse contexto. Eles haviam sido responsabilizados por conduzir mal a vida espiritual do povo de Deus. E aí Jesus fala, meus irmãos, para eles: o que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores maus e dará a vinha a outros. Aqueles que viriam a crer em Jesus pelos séculos e séculos até hoje, como ele continua dando a mim e a você. E aí no versículo 10 e 11, depois da sentença na parábola, Jesus repete para eles parte de um salmo de peregrinação, um salmo de Halel. O Salmo 118 já havia sido citado pelas multidões no capítulo 11, quando elas gritaram: Hosana ao que vem em nome do Senhor, ou seja, salva-nos. E esse é o versículo 25 do Salmo 118. E agora Jesus cita os versículos 22 e 23, nos versículos 10 e 11. Lá no Salmo 118 nós lemos o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. O que é a pedra angular, meus irmãos? Quando um edifício era construído naqueles dias,
A primeira coisa que era colocada era uma grande pedra, maior que as demais, muito maior que as demais, que era colocada no canto, na quina, no ângulo, e a partir daquela pedra, as menores eram colocadas. Ela era muito maior, pesava centenas e centenas de quilos, e ela tinha o papel de segurar o começo da construção, para que ela pudesse dali as paredes saírem. Jesus é a pedra angular. Ele é aquele que sustenta a casa de pé. Ele está deixando claro para aqueles homens: vocês são os lavradores, vocês são os construtores que estão rejeitando, mas eu sou o filho do dono da vinha, eu sou a pedra angular. E aqueles homens entenderam direitinho. Como é que a gente sabe? O versículo 12. Versículo 12 diz: então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Como eu disse, eles eram bons de interpretação de texto. Ou no mínimo eles conseguiam pegar uma indireta. Eles conseguiram entender. Talvez alguém menos inteligente deu uma cutucada no outro: eu acho que ele está falando da gente. Aí o outro disse: você acha? Está na cara. É uma palavra de condenação. É uma palavra de repreensão. E fica para nós, meus irmãos, o alerta. Porque terminado esse mais novo round entre Jesus e autoridades do templo, esses homens ímpios e endurecidos e interesseiros desprezam mais uma oportunidade de arrependimento. É isso que me surpreende nesse texto. Eles ouvem essa palavra dura de Jesus, e o texto não diz para nós, então alguns deles se voltaram para Jesus. Não. Eles continuaram no seu plano homicida, como nós vimos na semana passada, de tirar a vida de Jesus, endurecidos, mesmo diante de mais uma oportunidade de arrependimento. Irmãos, não existe plano paralelo de Deus. Só existe o dele, o plano A. É apenas do jeito dele ou de jeito nenhum. Foram alcançados ou fomos alcançados pela sua misericórdia. E agora, qual é a nossa resposta? Esses homens estavam recebendo mais uma vez uma oportunidade da misericórdia de Deus através da dura palavra de juízo que Jesus disse que aconteceria com eles. É como alguém que diz: se você continuar dessa maneira, a sua saúde não vai aguentar e você vai ter um problema no coração. Se você continuar dessa maneira, seus pulmões vão ter um problema sério. E a gente ouve esse alerta e continua na mesma vida. Espera aí, aonde eu já vi isso? Quantas vezes será que você já foi alertado pela palavra de Deus? Quantas vezes será que você já foi alertado por alguém nesta igreja, por um irmão em Cristo, por este pastor? Você veio com um problema, esse problema foi diagnosticado e analisado diante da palavra de Deus, uma solução foi apresentada e você continuou no mesmo trajeto. Semana passada nós falamos que esta é a receita ou a descrição de loucura. É fazer a coisa do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Meu irmão, não adianta nada você fazer devocional todo dia e ter um coração endurecido para com a palavra. Você pode ter a sua mente cheia da palavra de Deus, da doutrina, da teologia, que bom. Mas se daqui não desce para as suas intenções, simbolizadas pelo coração, não desce para as suas ações, simbolizadas pelos seus pés, não servem de absolutamente nada. É como o médico que lhe adverte sobre os perigos do tabagismo enquanto está nas suas mãos um cigarro. É como um médico que lhe alerta sobre os riscos do álcool enquanto ele pede que coloque mais uma dose de uísque para ele. É alguém que sabe, mas não age naquele conhecimento. O objetivo da palavra de Deus, sim, meus irmãos, é trazer conhecimento cognitivo para nossas vidas. Sabemos diferenciar o que é daquilo que não é. Mas sabe de uma coisa?
Esses homens do texto sabiam muito da palavra de Deus. Provavelmente sabiam mais do Antigo Testamento do que todos nós somados juntos. Eles sabiam a Torá de cor. Se eu souber 50 versículos da Torá, do Pentateuco, é muito. Eles sabiam de cor. Eles começavam lá no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra foi sem forma vazia. E continuava o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, até o último livro. Mas não entendiam e não viviam nada. Não é apenas conhecer, mas é viver que afasta o juízo de Deus das nossas vidas. Juízo, pastor? Eu sirvo um Deus de amor. Eu sirvo um Deus de paz. Você serve um Deus que você fez. Um Deus à sua própria imagem e semelhança. Porque o Deus da palavra, irmãos, é esse que nós estamos lendo aqui nesse texto. É um Deus que não toma o culpado por inocente, mas que é rico em misericórdia para com aquele que se arrepende e se afasta do mal. Qual de nós dois, qual desses dois somos nós essa noite? Será que nós vamos ficar nesse ponto 3, debaixo do juízo daqueles que rejeitam a palavra de Deus? Ou nossa resposta tem sido de grata obediência? Tem sido de cooperar e trabalhar no plano do Senhor para a sua vinha, incluindo as nossas vidas? Será que nós temos, por outro lado, de forma inconsequente, irresponsável, nos apropriado de algo que não é nosso, como os lavradores da parábola, e vivido em desobediência, seguindo nossa própria vontade, nosso próprio desejo? É incrível, meus irmãos, como um texto que eu confesso a vocês, eu já li tantas vezes de nariz empinado, olhando para esses homens de Jerusalém, esses líderes, batendo no peito: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esses fariseus, saduceus e sacerdotes. Como é interessante quando a gente para olhar o texto mais de perto, a gente corre um sério risco de estar exatamente do lado desses lavradores. Enquanto nós não questionarmos os nossos erros, nossos pecados, nossas escolhas, e em arrependimento dissermos ao Senhor: Senhor, eu não quero me apropriar da tua vinha, ela é tua. Me diga o que podar, me diga onde colher, me diga o que fazer, e eu farei tudo que estiver de acordo com a tua vontade. E, meus irmãos, não há juízo de Deus sobre a vida de quem faz assim. O plano de Deus é antecipado de forma soberana pelo servo obediente. O plano de Deus, meus irmãos, para as nossas vidas já é conhecido plenamente por Ele. Busque o Senhor. Vá recebendo de Deus para a sua vida o script, a vontade dEle, cada detalhe. Seja grato quando você compreender cada detalhe desta vontade de Deus para a sua vida. E vamos vivê-la como indivíduos, como famílias e como igreja também. E eu tenho absoluta certeza que Deus vai se alegrar grandemente para a honra e glória do seu próprio nome. Vamos orar. Deus querido, mais uma vez a tua palavra nos alerta sobre os riscos da desobediência. Ajuda-nos, ó Deus, a respondermos à altura do Deus que já fez tudo o que precisava. Esta noite nós ouvimos, ó Deus, nossas crianças cantando exatamente sobre isso. Como, ó Deus, a nossa impiedade, nosso pecado, a nossa maldade não impediu que tu cumprisses o teu plano, enviando o teu Filho para nascer, viver e morrer em nosso lugar. Que nós possamos, ó Deus, em resposta a tamanha graça e misericórdia, a tanto amor, responder, ó Deus, de maneira obediente e estarmos dentro da tua vontade para nossas vidas. Aonde, ó Deus, os nossos planos estiverem fora da tua vontade, nós clamamos essa noite em nome de Jesus: destrua-os, impeça-nos, quebre as nossas pernas e nos faça, ó Deus, nos voltar unicamente
para a tua vontade. Nós te agradecemos essa noite mais uma vez pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém.